Eu achei que esse assunto já tinha acabado. A gente já tinha evoluído, a gente tinha ido já para outras questões quando a gente está falando sobre Meg e Negan simplesmente. Só que esse assunto ele volta porque ele tem uma força violenta que até parece realmente assim, ó, que uma grande parte dos fãs de The Walking Dead tem realmente essa fixação de ver Meg e Negan juntos, cara. Porque agora simplesmente tem, né, a gente sabe a primeira coisa, né? Estamos no set nesse momento, né? Porque estamos gravando sim a segunda temporada de Dead City. A gente tem aquelas questões de vazamentos que estão acontecendo, aquela coisa toda. Inclusive essa informação que a Lauren Coe está, né, para dirigir, ou se já está dirigindo um episódio que a gente vai ter na segunda temporada. Aquela questão toda já de confirmação também, a gente vai ter 8 episódios ao invés dos 6 que tiveram na primeira temporada. Daqui a pouco vai voltar a ser aquela janela como a gente estava acostumado, né? De 8 em 8 episódios, como era antigamente The Walking Dead e tudo mais. Inclusive até, né? Fear the Walking Dead, que foi o nosso primeiro spin-off do universo principal, também tinha essa mesma janela de 8 episódios e tudo mais, separado em duas partes. E agora tem essa nova montagem, simplesmente, de Negan e Meg e Negan juntos ali, num princípio de um abraço, o rosto colado. Porque tu entende ali, cara, tá rolando ali um momento mais íntimo entre essas duas pessoas e tudo mais. Cara, tá rolando, né, esse desejo, essa fixação toda que uma grande parte dos fãs do The Walking Dead tem. Que aconteça Meg e Negan, cara, se beijando, aquela coisa toda. Eu já fiz um vídeo aqui e não só na primeira temporada de Dead City, mas também eu e o Henrique a gente falou muito sobre isso, mas muito sobre isso, nos nossos grandes debates, em vídeos separado, tudo mais, desde o retorno da Lauren Coe como Meg lá pro final de The Walking Dead. E cara, a minha posição ela é exatamente a mesma, ela não muda. Não tem como imaginar num contexto, não importa assim, ó, até vou ampliar, tá? Não importa qual contexto queira colocar, num universo paralelo, não interessa, entendeu? Não tem como imaginar Meg tendo algum tipo de uma relação amorosa com Negan. Não tem como imaginar que isso aconteça. E até assim, ó, eu vou pegar palavras de Danai Gurira e de Andrew Lim, que tem nada a ver com essa, né, história toda aqui, mas para falar algo em relação assim ao que eles também veem sobre seus personagens icônicos, ao que tinham também, né, que eles pegaram de clamor, digamos assim, do público em relação aos seus personagens icônicos e chegaram num consenso para fazer The Ones Who Live. Quando acabou The Ones Who Live, primeira temporada, ou, né, eu tô falando primeira temporada porque é aquela questão toda, né, ok. Quando acabou The Ones Who Live, simplesmente eles, nas suas entrevistas, falaram que nunca teve realmente uma conversa sobre, cara, acontecer algo de uma morte, seja de Michonne ou de Rick. Nunca foi cogitado isso. Que sempre o final que a gente viu foi o final que eles voltaram realmente para contar. O retorno desses dois personagens, depois de tudo que eles passaram, a possibilidade de um final feliz, eles retornando para casa, encontrando o Jut, encontrando o Rick Jr. É isso, tá? E para mim, daí, se eu pego e transfiro o que foi falado lá por Danai Gurira para Andrew Lincoln agora para Lauren Coe, para Jeffrey D. Morgan, entendeu? Cara, eu tenho assim, ó, uma dúvida violenta, gigantesca. Que esses dois, que tem já uma grande história fazendo esses personagens para todos nós, fãs desse grande universo que a gente tem, cara, iriam tomar uma decisão, porque isso teria que vir muito deles, porque como eu já falei, cara, várias vezes, cada dupla que está nas suas spin-offs, né? Porque agora a gente tem o retorno da Miss McBride junto com o Norman Reedus, para The Book of Carol também. Para eles assinarem esses contratos novos, eles tomaram uma posição muito mais ampla do que tinham nos contratos originais da série principal de The Walking Dead. Ou seja, eles são produtores executivos também. Eles têm também um dedo muito claro sobre para onde essa história tem que ir, tem que seguir, tudo mais. É óbvio que a AMC, né, e principalmente a questão do nosso querido, né, showrunner do universo The Walking Dead que cai sempre para cima, que é o Scott Gimple, cara. Ele tem também, obviamente, ao lado da MC, um poder ali também de, né, influência para onde é que vai ser a história toda. Só que os protagonistas, e para assinar esse contrato, é óbvio que eles têm também um poder muito decisivo. Por que eu tô falando isso, cara? Porque assim, ó, eu tô juntando cada vez mais argumentos para que isso não tem como acontecer, e isso também tendo uma visão do que Lauren Cohen tem de Meg, e depois de tudo que Meg passou,
de tudo que ela viu o Negan fazer para ela e para sua família. E em relação ao Jeffrey Dean Morgan, em relação ao Negan também, tá? Mesmo que, pô, tem não é um retcon, tá? Não existe retcon ali na história contada, só que tem ali, querendo ou não, um caminho assertivo que tem muito de Jeff Dean Morgan, visão de seu próprio personagem icônico, a respeito da Annie, a respeito do filho, a respeito do Negan ter um novo relacionamento e uma esposa que foi a Annie no final de The Walking Dead, algo que ele, antes da estreia de Dead City, foi muito claro, e depois quando teve o episódio onde ele conta pra Maggie o que aconteceu com a Annie, qual foi realmente o passado, né, do Negan e tudo mais, pra onde é que foi a Annie, pra onde é que foi o filho, e tirando os dois ali de qualquer proximidade com essa história que tá acontecendo, eles não vão aparecer. Não vão aparecer. Por que também isso, cara, eu reforço. Vou pegar essa visão do Jeff Dean Morgan em relação ao que não deveria ter acontecido com o personagem que ele interpreta, que no caso, no final de The Walking Dead, ele não teve nenhum tipo de poder de influência porque contrato. Ele não tinha esse poder de produtor executivo também para colocar ali sua opinião e dizer não, isso o Negan não faria. Mas ele achava realmente que o Negan não teria uma outra esposa, que simplesmente foi surpreendido também quando foi essa escolha feita para a parte B da última temporada de The Walking Dead. Chegou em Dead City, simplesmente ele consertou essa parte, do que ele não concordava com o personagem. Então, esse fator aqui, tá? Lembrem sempre, agora estou falando de The Walking Dead, cara, a parte A de The Walking Dead tem um episódio lá, onde Negan e Meg estão, né, rumando, né, juntos, tudo mais, onde eles se escondem até aquele momento que Daryl percebe os dois lá, tem aquela questão da Lia estar junto com o Daryl e tudo mais, que tem aquela brincadeira, né, do olhar próximo dos dois quando eles estão escondidos lá na casa. Aquilo lá muito foi falado também por mim e pelo Henrique, junto com vocês no nosso grande debate, que aquilo ali podia ser até um teste da própria MC, para ver o que ia rolar de comentário dos fãs depois do episódio sobre essa tal aproximação, possível relação amorosa entre dois personagens. E não teve mais nada, entendeu? Porque em relação a respostas, ela foi muito mais negativa um momento do que uma resposta positiva aquele momento. Agora, depois de tanta coisa que tem acontecido, né, a gente sabe que o timeline de Dead City ele tá muito mais à frente do que The Book of Carol, do que The Ones Who Live, entendeu? Cara, a Maggie traz ainda mais consequências ali, sabe? Ela tá completamente diferente em relação à Maggie que a gente viu no final de The Walking Dead também. Tem cada vez mais argumentos para que isso não aconteça, entendeu? Não é esse tipo de aproximação que esses dois personagens tendem a ter na sua segunda temporada. Não é esse tipo de aproximação, tá? E aquilo tudo falado sentadinhos no jardim de Pamela Milton, o último episódio de The Walking Dead, Negan, Maggie e Negan frente a frente. Quando a Maggie vira pro Negan e fala que nunca vai perdoar o que ele fez para ela. Nunca. Eles terão sim um entendimento. E é isso que ele vai receber dela. E é isso. É isso. Não tem como ter algum tipo de relação entre os dois personagens. Eu sei que se acontecer, galera, pô, uma parcela dos fãs vai ficar feliz. Tem galera do nosso grupo que tem essa grande esperança, esse grande desejo, entendeu? Que esses dois fiquem juntos, tudo mais. Eu, quanto fã, cara, eu não quero que isso aconteça, porque pra mim isso não tem menor cabimento e tudo mais. Eu até iria fazer um outro vídeo de The Walking Dead, mas, cara, devido à conversa toda que eu vi rolando no nosso grupo lá do Telegram, pô, galera, quem não entrou no grupo ainda, parte de perder tempo, entra, tá aqui na descrição do vídeo. Quem é fã do universo The Walking Dead tem que estar sempre junto com outros fãs do nosso universo The Walking Dead, entra aqui no nosso grupo. Comecei a ver a conversa lá, a galera dando seus argumentos, aquela coisa toda. Cara, não teve como eu não chegar também aqui e, novamente, vir falar sobre esse assunto. Galera, coloquem abaixo nos comentários o que vocês acham. Lembrando que, esperem, julho está chegando e junto com ela tem San Diego Comic Con. Tomara que a gente tenha, mantendo a tradição desde o início de The Walking Dead lá atrás, em 2010, cara, um painel na San Diego Comic Con do nosso universo The Walking Dead. E ali rolem anúncios, inclusive no próximo vídeo, cara. Já vou falar muito sobre o que está rolando sobre futuro de Daryl Dixon, né? Que vai ter a segunda temporada de The Book of Carol,
futuro de Dead City e outros elementos mais que a gente pode esperar também. Tomara que a gente tenha em julho agora, San Diego Comic Con, tradicional painel de The Walking Dead, agora o universo The Walking Dead. Galera, coloquem embaixo nos comentários. Vocês querem, vocês não querem, vocês acham que tem que ter, vocês acham que é só isso que falta ter, vocês acham isso absurdo sobre Negan e Maggie terem algum tipo de relação amorosa em Dead City. Take 04, viva o sonho aqui.